Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu trouxe esse vídeo de uma maneira um pouco diferente, né? Num ambiente aqui um pouco mais intimista, do lado da minha cama. E eu quero trazer uma reflexão hoje, né, sobre a nossa versão melhorada. São vídeos que eu quero trazendo aqui pro canal também, vídeos de reflexão. E eu peço muito que vocês comentem aqui temas que vocês gostariam de conversar, porque eu não quero me colocar aqui como alguém que tá ensinando algo, mas como alguém que tá conversando com vocês e tá refletindo sobre a vida, né, também. Não apenas os vlogs, fiquei muito feliz que vocês curtiram, vocês comentaram no vídeo do vlog da viagem, né, do nosso aniversário de casamento. Foi bem legal, eu amei fazer isso. E eu tô muito feliz com a interação aqui de vocês. E vamos pro tema de hoje. Essa semana não, há umas semanas atrás, eu estive com algumas pessoas e conversei com pessoas que pensam diferente da maneira que eu penso. Isso me trouxe uma reflexão muito grande, assim, que deu... Falei, cara, isso dá um vídeo. Porque eu conversei com algumas amigas minhas a respeito do assunto. E eu fui meio que juntando aqui os caquinhos e refletindo, né, eu mesma refletindo aqui em casa. Falei, cara, isso dá um vídeo e eu vou trazer aqui pro canal pra vocês. E que é os 3 ajustes, né, eu dividi aqui, claro que tem muitas coisas, né, mas eu dividi aqui em 3 temas, né, principais, do que a gente pode fazer pra chegar na nossa versão melhorada. Sabe aquela versão que você se imagina, né, no futuro? Uma versão melhor, morando numa casa melhor, vivendo uma vida melhor, viajando, num trabalho dos sonhos, com o shape dos sonhos, o cabelo dos sonhos. Sabe essa versão que a gente se imagina de si? Sabe qual é a diferença entre essa versão melhorada e a versão de hoje, que você é hoje? Essa versão melhorada, ela tem um cesto enorme de fracassos. Eu ouvi isso em um podcast e, assim, eu fiquei refletindo sobre isso por dias, porque, assim, faz total sentido, porque a gente quer chegar no lugar, mas a gente quer ficar na zona de conforto, a gente não quer se colocar na arena da vida, gente, que foi o que eu falei lá no primeiro vídeo. A gente não quer tentar, a gente não quer ser visto fracassando, a gente não quer ser visto tentando. A gente tem muito medo do que pode acontecer, do que as pessoas vão achar. A real é que as pessoas nem lembram, sabe? E às vezes a gente se prende em certas coisas na vida porque a gente tá muito preocupado com o que as pessoas vão pensar, se elas vão ver a gente fracassando. E assim, a gente tem que tentar mesmo, a gente tem que arriscar e tem que fazer as coisas, caminhar, é assim que se chega. E aí, a primeira coisa, né, que eu pensei que a gente precisa fazer pra chegar nessa versão melhorada é se dar provas diárias de que você está caminhando pra chegar nessa versão melhorada. E esse conceito eu tirei desse livro, né, que é Hábitos Atômicos. É um livro muito bom, muito interessante pra quem tá querendo começar a criar novos hábitos, né? E esse livro aqui, há um tempo atrás ele tava bem hypado, né? As pessoas estavam falando bastante sobre ele. Algumas pessoas amavam, outras pessoas odiavam. Mas assim, eu trouxe, pra não ficar somente nas minhas palavras, né? Eu trouxe aqui, eu grifei o livro inteiro. E eu queria trazer aqui, seja qual for a sua identidade, você acredita nela porque tem uma prova. E assim, sabe aquela ideia de eu sou uma pessoa que cuida da minha saúde? Se você não se der essas provas diariamente, você não vai acreditar em si. Você não vai acreditar naquilo que você mesmo está se propondo a ser. E aí, esse livro ele fala muito sobre isso, né? De que pra mudança acontecer, né? Pra você expandir a sua mente, você precisa primeiro abrir a sua mente, né? Pensar diferente, mas você precisa se dar provas diariamente de que você está trabalhando nesse seu objetivo, nessa sua versão melhorada. O nosso cérebro, ele não entende que eu quero ser uma pessoa mais saudável. Ele não entende que você tá dando... que você está caminhando pra isso se você não se dar provas, então você não acredita. É igual aquela história de quando a gente tava na escola e aí a gente ia fazer uma prova e muitas vezes a gente não ficava seguro porque a gente sabia que não tinha estudado pra prova. Ou quando você estudava pra prova, a gente sabia que tinha estudado pra prova, então você tinha mais confiança. Então, assim, na vida também, a gente precisa de provas pra acreditar que está caminhando pra uma nova versão, está caminhando pros seus objetivos, pros seus sonhos. E a segunda coisa é, não sonhe de maneira medíocre, ouse sonhar. Eu tava conversando com essa pessoa, né? E aí eu vi que ela pensava muito diferente de mim, e aí ela começou a falar, não, mas hoje eu vivo essa realidade, mas é essa minha realidade mesmo, eu preciso aceitar e ter os pés no chão. E assim, tudo bem, a gente precisa mesmo ter os pés no chão e olhar a nossa volta, a nossa realidade. Mas se você acredita, eu mereço morar nessa casa mesmo,
então você merece mesmo. Eu mereço ter esse corpo, então você merece ter esse corpo mesmo. Eu mereço ficar nesse trabalho que eu não tô feliz, que não tá bom, então você merece mesmo. Se você acreditar, se você não expandir sua mente a respeito disso, você vai ficar nessa mediocridade. Ouse sonhar, mas sonhe grande, sabe? E eu costumo dizer que, assim, tenha a ousadia de sonhar como quem tem asas, mas tenha os pés no chão como quem tem raízes, porque a gente precisa entender que quem tem raízes, ela busca se aprofundar, ela entende que precisa plantar, ela entende que precisa estar fincada para crescer, né? Ela entende ali a sua origem, ela entende a sua vida, mas ela entende as suas limitações, mas ela não para de crescer, ela não para de expandir. E isso me leva ao terceiro ponto, que é um dos pontos principais aqui desse vídeo, que é o que eu mais queria trazer, que foi a ideia inicial do que eu pensei, que é não ouvir quem está desalinhado com o seu propósito, com aquilo que você quer ser. Essa ideia veio de uma conversa com uma pessoa. Essa pessoa começou a me fazer algumas perguntas que não faziam mais sentido pra mim. Eu fiquei pensando, nossa, mas eu tenho que explicar. Não é que eu esteja melhor do que essa pessoa, mas assim, as pessoas elas não vão entender quando elas estão desalinhadas com o seu propósito de vida, com quem você quer ser, com quem você quer se tornar, pra onde você está caminhando. Elas não entendem muito bem, às vezes, as suas escolhas, aquilo que você está falando, aquilo que você está vivendo não faz sentido. E é muito difícil você querer explicar e colocar na cabeça da pessoa algo que ela não está enxergando, que ela não está vendo. E é por isso que é muito difícil pessoas que vieram da mesma origem que você, ou as pessoas que viram você iniciando algo, é muito difícil elas enxergarem a sua melhor versão, né? É muito difícil essas pessoas enxergarem isso porque justamente elas viram a sua versão falhava, né? A sua versão iniciante ali, né? Iniciante. E isso acontece muito, assim, no meio da família mesmo, né? Às vezes por cuidado, por medo. Fulano tá tentando fazer tal coisa. Um pouco preocupadas, um pouco assustadas. Porque elas não viram a sua versão do futuro, né? A sua versão, o seu eu melhorado. Elas estão vendo ali o seu eu do presente, com as limitações que você hoje tem. Mas se você não se limita, né? Se a sua mente é limitada com o seu presente, então você vai ficar preso naquela versão. E tentar explicar isso para as pessoas é muito difícil. Porque elas estão enxergando apenas aquilo ali que tá ao alcance delas. Às vezes algumas pessoas estão com a mente ali um pouco ainda limitadas, então elas não conseguem enxergar muitas das suas escolhas, muitas das coisas que você pensa, como você age, como você faz. E é difícil mesmo de enxergar. Então, assim, não tente explicar os motivos, as motivações do seu eu do futuro, as conquistas do seu eu do futuro, para quem só enxerga o seu eu do presente, porque as pessoas não vão entender o seu eu do futuro. Elas não vão compreender. E assim, não busque, é igual aquela máxima, né, de você não buscar conselhos em quem não construiu nada, em quem não chegou aonde você quer chegar, né? Tente sempre olhar pra frente. E assim, não com uma arrogância, sabe? De achar eu sou melhor, eu vou ficar melhor. Não é essa aqui a ideia do vídeo, né? A ideia do vídeo é você buscar se alinhar com aquilo pra onde você está caminhando, né? Se dando provas, se alinhando, ousando sonhar e principalmente não ouvindo quem não está alinhado com quem é você, né? Não fique triste. Às vezes isso acontece muito assim, quando a gente tá em um outro momento de vida. Existem pessoas que acabam se afastando, né? Existem pessoas que a gente pensava ali, nossa, essa pessoa vai ser pro resto da minha vida. Mas muitas vezes isso não acontece porque não faz mais parte daquele seu momento de vida. Então, naturalmente, as pessoas vão para outro lugar. Que bom que isso acontece, porque assim, é uma vida, né? É uma vida que você está vivendo e que você precisa caminhar em direção daquilo que você tá buscando. Então, que fique essa reflexão hoje pra vocês. Não sei o que vocês sonham. Eu gosto muito de falar sobre esses assuntos, né? De trazer essas reflexões. E eu gostaria muito de saber o que vocês acham, o que vocês pensam sobre isso. Se já aconteceu de vocês estarem no meio de uma conversa e perceberam que as pessoas pensavam totalmente diferente de você e aquilo trouxe uma reflexão pra você. Ou se você percebeu em algum momento que as pessoas não entendiam quem você era, que você tinha mudado e ainda te enxergavam como você era. Eu quero muito saber, quero muito que vocês comentem aqui. Eu tô muito feliz de estar aqui gravando pra vocês mais uma vez e cada vez mais vou estar trazendo temas aqui pra gente estar conversando. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima.